Olá, muito boa noite para você. 5.000 multas em 10 dias, uma média de 30 infrações por hora. Este foi o saldo da nova lei que determina o uso de farol baixo durante o dia. Só que a realidade do Distrito Federal é diferente do resto do país. Aqui temos várias rodovias urbanas que passam pela cidade, o que acaba confundindo o motorista. Por isso, o GDF decidiu perdoar as infrações cometidas entre os dias 8 e 18 de julho. No dia 19 deste mês, a regra passou a valer de verdade e agora não tem mais desculpa e nem perdão. O motorista é obrigado a andar com farol baixo aceso nas rodovias também durante o dia. Caso contrário, comete uma infração média com 4 pontos na carteira de habilitação e ainda paga uma multa de R$ 85,13. A fiscalização é feita pelos agentes de trânsito e por meio de câmeras. A nova lei vale para todo o país e foi aprovada com a finalidade de melhorar a visibilidade dos motoristas e, claro, reduzir os acidentes nas estradas. Mas será que os motoristas estão conscientes sobre a importância da lei? E mais, será que a luz acesa durante o dia ajuda realmente a diminuir os acidentes nas estradas? Para falar sobre este e outros assuntos, nós convidamos o diretor-geral do DR daqui do DF, Henrique Ludovici. Olá, boa noite, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Boa noite, nós é que temos o prazer de participar deste importante programa. Os motoristas estão mais conscientes com relação à importância dessa lei? Com certeza, até porque se nós formos verificar o número de motoristas do Distrito Federal, são aproximadamente 1.640.000 motoristas, mais ou menos o mesmo número da frota do Distrito Federal, 1 para 1. Se nós formos analisar o número de multados, como você bem citou, dá menos de 0,3% de motoristas que eventualmente foram multados naquele momento. E quando nós convertemos essa multa em advertência por escrito, isso também tem um sentido educativo. Invocamos a educação no Código e também o artigo 267, que dá poderes à autoridade de trânsito para transformar uma infração de natureza média ou leve em advertência por escrito. E assim, combinado, o Departamento de Estrada de Rodagem com o governador, efetivamente fizemos isso como mais uma iniciativa a favor do processo educativo. É importante registrar que esta lei efetivamente foi aprovada na Câmara dos Deputados, num projeto de autoria do deputado federal Rubens Bueno, do PPS do Paraná, e tramitou no Senado sob a relatoria do senador José Medeiros, do PSD do Mato Grosso, sendo que nos debates não teve qualquer dificuldade na sua aprovação. E foi sancionada pelo atual presidente da República como a primeira lei na sua interinidade. Então, na verdade, o GDF já sabia desde o começo que nesse período essas multas, essas infrações seriam perdoadas? Não, em verdade, nós conversamos sobre isso com o governador, porque tínhamos, além de uma ampla campanha que o BPRV e o DR fizeram, de divulgação da lei, inclusive com distribuição de mapas, material educativo. Nós mesmos fizemos, né? Exatamente, links, fizemos links, vocês tiveram um trabalho importantíssimo, a imprensa toda, mas particularmente a TV Bandeirantes, no sentido da difusão dessa nova legislação que impactaria a todos nós no trânsito. Mas é preciso deixar bastante claro que, além deste material, nós fizemos uma propaganda institucional, que foi veiculada em jornais, rádios, TVs, do dia 5 ao dia 15, que era uma sexta-feira. Portanto, após a propaganda, nós entendíamos que era o momento ideal de nós efetivamente aproveitarmos todo aquele momento dentro de um aspecto educativo. Por isso, na segunda-feira, dia 18, teve aquela coletiva onde foi anunciado que a partir do dia 19, na terça-feira passada, é que passariam de fato a vigir a legislação no seu todo. Infração, 4 pontos na carteira, infração média e R$ 85,13. Até a véspera, nós decidimos que efetivamente seria convertido, como será, em advertência por escrito para aqueles que não tenham sido reincidentes, como estabelece o nosso artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, como o senhor mesmo disse, foi feita uma ampla divulgação, acho que foi uma semana antes, né, assim, na mídia. 45 dias. 45 dias, Nós fizemos ainda 45 dias de divulgação e ainda tivemos 10 dias de propaganda institucional. Ou seja, a partir do momento que encerrou-se a propaganda e nós fizemos aquele último gesto no dia 18, determinando que as multas seriam transformadas, convertidas, como diz o Código, em advertência por escrito, nós entendíamos como o último ato de divulgação dessa nova lei que se incorporou
ao nosso Código de Trânsito, deixando claro que Brasília foi inovadora com o uso do cinto de segurança, Brasília com a faixa de pedestres, com efetivamente a implantação dos radares em Brasília, e também Brasília largou na frente, porque se olharmos as nossas rodovias hoje, 99,9% dos veículos estão se utilizando do farol aceso. Sim. E isto é a favor da segurança. Principalmente, é importante registrar, para os mais vulneráveis no trânsito. Os pedestres, os ciclistas, os idosos, as crianças e os motociclistas. Porque, em verdade, existe uma vantagem muito grande na visibilidade de uma frota, principalmente a mais escura, quando existe um farol aceso. Não só pela visibilidade, mas também pelo cálculo da velocidade com que o veículo está andando. Então, isso é muito útil para aqueles, principalmente os mais vulneráveis e os veículos que estão trafegando naquele momento em sentido contrário. Os motoristas, portanto, né, que tiveram essa infração perdoada, eles vão receber alguma notificação e eles têm que fazer alguma coisa, têm que ir até algum departamento, enfim, para anular essa infração? Não, eles, na verdade, não terá nada, será anulado, será convertido em uma advertência por escrito, eles receberão em casa, o DR tomará essas providências e isso funciona, como disse antes, como mais um processo de divulgação né? E também de educação. Porque, na verdade, é preciso que a lei seja incorporada por todos. Como ela veio com o objetivo de reduzir drasticamente o número de acidentes, principalmente com gravidade e morte no Distrito Federal e no Brasil, eu quero citar também uma estatística que foi divulgada até por um programa denominado Auto Esporte, que nos Estados Unidos, 5% dos acidentes foram reduzidos com a implantação dessa norma, entre veículos, e até 12% com pedestres e ciclistas. Ou seja, quando eventualmente as pessoas trafegam com o farol aceso, há um impacto real. E o Brasil teve, em 2015, 43 mil mortes no trânsito, mais do que qualquer epidemia, mais do que qualquer guerra que porventura esteja acontecendo neste momento no planeta. Não dá para que nós efetivamente convivamos com um número assim e fiquemos simplesmente inertes. Ou seja, foi uma decisão importante do Congresso Nacional, uma sanção da presidência, e coube a todas as autoridades de trânsito no país, dos estados e também do Distrito Federal, a implementação dessa nova norma. E aí deixando bastante claro o seguinte, nós falamos muito do número de mortes, mas e os feridos, os sequelados no trânsito que ocupam as emergências dos hospitais públicos? Se nós reduzirmos os acidentes no Brasil, nós estamos trabalhando também a favor da saúde pública. Sem dúvida. A gente vai fazer um breve intervalo agora, você não saia daí, daqui a pouco eu volto a conversar com o nosso convidado de hoje, Henrique Ludovici, que é o diretor-geral do DR. O intervalo é bem rapidinho, eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista hoje com o Henrique Ludovici, que é o diretor-geral do DR. Diretor, você deu um número aí um tanto quanto alarmante no bloco passado. Em 2015, né, foram 43 mil mortes no trânsito. Isso além daqueles feridos, né? E sequelados. Quais as principais razões, os principais motivos? A gente poderia dizer que a imprudência é o que mais mata no trânsito? Inegavelmente, no Brasil, as principais razões dos acidentes, principalmente com gravidade e morte, são a velocidade e também o álcool no trânsito. E agora também a distração. Porque alguns dos nossos motoristas ousam, inclusive, mandar mensagens pelo celular enquanto dirigem. Isso é inaceitável, porque num certo momento que você desvia o olhar do tráfego, do automóvel que eventualmente está à sua frente, ou de um pedestre que busca a travessia de uma rua, para eventualmente olhar um celular e passar uma mensagem, responder alguém, você está correndo o risco de eventualmente provocar um acidente de graves proporções. E pior que isso, as pessoas às vezes não pensam, eventualmente se sentir responsável por aquela situação, inclusive juridicamente, muitas vezes pelo resto da vida daquele motorista. Ou seja, aquelas pessoas inocentes que buscam uma via apenas para fazer sua travessia, ou um ciclista que está trafegando com tranquilidade, ou ainda um motociclista, é preciso entender que essas regras, elas vieram para somar a uma necessidade nossa no Brasil de reduzir contundentemente esses números que são extremamente graves. O programa Paz no Trânsito não foi tão somente o respeito à faixa de pedestre. Aquilo foi o coroamento de um grande projeto que passou por pavimentação, duplicação de rodovias, inclusive federais, BR-060 e BR-070,
com recursos do Distrito Federal. Também a sinalização foi toda modificada, toda trocada naquela época, com a implantação das barreiras simples, as bandeiras simples, as bandeiras duplas, os painéis diagramados, os painéis iluminados e todas as placas refletivas. Até então, nós tínhamos em Brasília apenas as letras refletivas. Então, teve um trabalho articulado, o DR, o DETRAN, o BPRV, o BPTran, a Polícia Militar como um todo, a Secretaria de Mobilidade, na época chamada Transporte, a Secretaria de Segurança Pública, em prol da paz no trânsito. E tinha toda uma sociedade, liderada pela Universidade de Brasília, um grupo não governamental importantíssimo, que na verdade era o grande fórum de debate que mostrava a necessidade de Brasília, naquele momento, ter uma decisão muito séria de reduzir drasticamente o número de acidentes. E aí tudo começou com uma grande caminhada no Parque da Cidade, com mais de 30 mil pessoas vestidas de branco, o símbolo da paz no trânsito naquela ocasião. Com certeza. Se não for com o apoio da população, né, se não fosse com o apoio do brasileiro. E a imprensa teve um papel fundamental. Televisões e jornais, na verdade, ocuparam uma posição de destaque na condução daquele projeto. Todos vestiram a camisa. Agora, um ponto que eu acho que vale a pena a gente abordar, essa questão do uso do celular, né? Do motorista usar o celular enquanto dirige. É impressionante mesmo, quando você está dirigindo, você olha para os lados, assim, a quantidade de pessoas que está usando, seja passando mensagem, e eu também não vou ser hipócrita aqui, às vezes eu também faço, mas eu acho que cada um de nós tem que realmente ter essa responsabilidade, porque é como você falou, uma questão de segundos ali, você pode perder a sua vida, você pode matar, e você pode, enfim, causar sequelas, né, em você e em outras pessoas. O que mais o governo poderia fazer? Talvez algo mais que impactasse mais? Porque é um problema muito sério no trânsito, realmente. Esse tema trânsito, ele tem que sair apenas da esfera governamental. Ele tem que caminhar por dentro da cidadania. Tem que ser um tema das famílias, das igrejas, do trabalho. Tem que, na verdade, perpassar toda a sociedade. Porque o número de mortes, o número de sequelados, o número de acidentados no trânsito, como já aqui citado antes, ele é muito grande e grave no Brasil. E mais que isto, muitas pessoas inadvertidamente, ao causarem esses acidentes, trazem para si, para suas famílias, uma despesa adicional, que é, na verdade, muitas vezes, pagar pensão àqueles que a Justiça deliberou neste sentido, por tê-los tornado incapazes, por exemplo, de exercer suas atividades profissionais. As pessoas precisam ter essa clareza, essa conscientização é necessária. Ou seja, de nada adianta ter um carro muito bom, com uma potência HPs, se você eventualmente, mais adiante, é provocador de um determinado acidente com gravidade. O ideal é que o trânsito seja cada vez mais pacífico. A cidadania no trânsito, o projeto da paz no trânsito é que deve cada vez mais ser incorporado. E nós todos, como cidadãos em Brasília, temos a responsabilidade, como formadores de opinião, e Brasília influencia o país inteiro, de dar um exemplo, mais uma vez, para o Brasil. É a consciência de cada um mesmo, né? Não adianta. Com relação a álcool e trânsito, ainda é grande a quantidade de motoristas que dirigem embriagados? Inegavelmente, o álcool no trânsito, assim como a velocidade, são duas das razões principais de acidentes, que foram agora incorporadas à distração. A distração pelo uso do celular. Não apenas ouvindo ou falando, mas as pessoas estão, na verdade, se propondo a passar mensagens no tráfego, desviando a atenção. E um determinado veículo a 60, 80 km por hora, ele percorre uma distância significativa que pode causar um grande acidente. A física explica. Na verdade, a distância a ser percorrida é a velocidade vezes o tempo. Alguns segundos sem olhar faz com que, numa determinada velocidade, se percorra uma distância e possa causar um acidente, muitas vezes, de graves proporções, que pode trazer profundas sequelas para as famílias ou mesmo até para a sociedade como um todo, porque o custo disso tudo acaba recaindo sobre a saúde pública. Tomara que sirva de alerta, né, para vários motoristas. Eu confesso que vou tentar colocar o celular na bolsa no banco de trás, porque é uma tentação muito grande. A gente tem que ter essa consciência, porque depois não adianta reclamar, né? Ainda mais sabendo do que pode acontecer. Nós falávamos aqui a respeito dessa característica diferente do Distrito Federal, né, que tem rodovias, enfim, urbanas. Quais são as vias que são urbanas aqui no DF? Em verdade, Brasília tem uma característica diferenciada por ser a capital. Todas as rodovias radiais, que são aquelas que começam com o numeral 0, nascem em Brasília, ligando Brasília, a capital, ao Brasil. Então, a 010, 020, 030, que são coincidentes durante um determinado trecho, passando por Sobradinho e Planaltina. Depois elas bifurcam.
040 e 050, que sai a partir da área sul do Distrito Federal e se dirige a São Paulo, Rio e, eventualmente, Minas Gerais e também o sul do país. A 060 para Goiânia, a 070 para Cuiabá e a 080 que segue para o norte via Goiás e Tocantins. Então é preciso deixar bastante claro que ainda temos a BR-251, que liga Brasília a Unai. Além das rodovias federais, temos as distritais e as vicinais. E a lei não estabeleceu nenhuma diferenciação para o seu cumprimento. Ou seja, todas as rodovias federais, estaduais, distritais e vicinais exigem o uso do farol aceso, farol baixo, durante o dia, para aumentar a visibilidade e permitir que aqueles veículos em sentido contrário, ou todos os vulneráveis no trânsito, como já citamos, os pedestres, os ciclistas, os idosos, as crianças e os motociclistas, possam também calcular melhor a velocidade dos veículos que estão trafegando naquela via, principalmente aquele de coloração mais escura, que se confunde com o asfalto. Ou seja, esta legislação, ela se incorpora e outras possivelmente virão, porque a cada dia que passa o país tem que tratar este assunto diretamente, porque não é mais possível conviver com indicadores que não efetivamente estão de acordo com a cidadania no trânsito no século XXI. Então, para o motorista aqui, é o eixão, então quer dizer, naquela via do eixão, ele precisa andar de farol aceso, L4 também, não é isso? As vias mais conhecidas aqui. Na verdade, todas as estradas parque fazem parte desse processo, que são aquelas contidas dentro da DF-001, que é a estrada parque contorno. A EPTG, no passado, ligava Brasília a Taguatinga. Sim. Surgiu Ceilândia, após Taguatinga, e surgiu Samambaia. E depois se consolidou entre Brasília e Taguatinga o setor de indústria, o Guará, Arniqueiras, Vicente Pires e Águas Claras. Sim. Ou seja, é uma via que tem características de estradas, mas que também atendem a determinadas cidades que surgiram ao longo da própria EPTG. A BR-020 em Brasília, ela divide Sobradinho e ela passa ao lado de Planaltina. A BR-040 passa à margem de Santa Maria. Quando entra em Goiás, passa diretamente por Valparaíso e margeia, inclusive, cidades importantes ali no entorno sul de Brasília. A BR-080, ela passa margeando a cidade de Braslândia. Portanto, são características importantes. A BR-060 margeia Samambaia. Ou seja, nós temos características diferenciadas, sim, mas outros estados e outras unidades da federação também têm. E nós temos que entender que esta legislação veio a serviço da sociedade para que nós possamos aumentar a visibilidade e reduzir o número de acidentes. É incompatível o número de acidentes, principalmente com gravidade e morte, no Brasil, no século XXI. Com certeza. Uma dica que é exatamente o que eu estou fazendo, o farol já fica aceso, né? Porque o meu carro, aquele quando desliga também tudo, né? Existem alguns carros que motos, isso já acontece. A moto já é acionada o farol imediatamente na ignição. Os ônibus já andavam de farol aceso. O que é novidade nesta nova norma, nesta nova lei, é a incorporação isso aos demais veículos automotores, aos automóveis. E óbvio que no início, no princípio, há alguma resistência natural que isto ocorra, como aconteceu com os radares, como aconteceu com o cinto de segurança e com tantas outras normas, a própria faixa de pedestre. Pouco a pouco todos nós vamos entendendo que o trânsito não é apenas dos motoristas. O trânsito é plural e o trânsito é democrático. Porque uma placa de 60 km por hora não é para um ou para outro, é para todos. Uma faixa de pedestre é para toda a sociedade. Então, pouco a pouco, nós vamos compreendendo, introjetando dentro de cada um dos nossos organismos a compreensão de que respeitar o trânsito é uma demonstração de cidadania. A legislação vem a serviço da vida e nós precisamos trabalhar em salvar vidas. E essas resistências iniciais normalmente vêm, com todo o respeito, de alguns setores que relutam em cumprir determinadas normas porque, às vezes, perderam a crença no Estado ou desacreditam no papel da unidade da federação. Mas nós, em Brasília, temos, felizmente, uma responsabilidade bastante grande no trânsito e uma sociedade que já, de há muito, incorporou valores importantes no trânsito que serviram de referencial para o Brasil, deixando bastante claro que o Código de Trânsito Brasileiro foi aprovado lá atrás, em 93, quando nós tínhamos aqui no Brasília o programa Paz no Trânsito. E aquele código tramitava no Congresso Nacional naquela época há 17 anos. Foi o programa Paz no Trânsito de Brasília que fez com que aquele projeto que se encontrava nos escaninhos do Congresso Nacional viesse para a mesa dos debates, fosse eventualmente debatido, aprovado e se transformou no Código de Trânsito
que rege as nossas relações no trânsito até hoje, com as devidas incorporações ao longo do período. Maravilha, a gente vai fazer mais um breve intervalo. Não saia daí, é bem rapidinho e eu espero você. Voltamos para o último bloco do Band Entrevista, que hoje recebe o diretor-geral do DR aqui do DF, Henrique Ludovici. Diretor, quais são as novidades aí do DR para os motoristas aqui da capital do país? Bom, nós vamos implantar um novo programa de sinalização viária no Distrito Federal, tanto horizontal quanto vertical. Recordando que um dos itens mais importantes do programa Paz no Trânsito foi justamente a transformação da sinalização vertical em Brasília. Naquela época implantamos o DR e o Detran, 33 mil novas placas. E mudamos o partido da sinalização em Brasília, com placas refletivas, a implantação dos painéis diagramados, painéis iluminados, as bandeiras simples, as bandeiras duplas. E agora nós vamos implantar também os pórticos e semipórticos, que é aquela sinalização que cruza toda a via, é um pórtico. E temos aquelas bandeiras, que eventualmente tem o seu pilar e aquela viga, onde se penduram as placas, e são sinalizações mais elevadas, que permitem uma maior e melhor visualização dos motoristas a uma distância mais segura para que ele tome as suas decisões no trânsito com antecedência. Isto é fundamental. Então, o investimento é feito, inclusive, com recursos da fonte 237, que é a fonte de multas. A partir do momento que os recursos eventualmente originários das multas entram no DR, nós temos, pelo Código de Trânsito Brasileiro, a necessidade de investir em educação, sinalização e fiscalização. E estamos fazendo isto, ou seja, aplicando esses recursos numa melhoria importante da nossa sinalização, que logo, logo vai ser notada por todos os nossos motoristas, porque é uma sinalização elevada, moderna e que vai trazer ainda mais visibilidade ao Distrito Federal. Já tem alguma previsão a partir de quando que devem ser implantadas efetivamente? Nós já iniciamos esse processo de implantação. Este processo de implantação já está em curso. Peraí, como é que é? Perdão. Tá, pode continuar. Este processo de implantação já está em curso. Nós já fizemos a implantação das primeiras bandeiras e, na verdade, vamos dar sequência ao longo dos próximos 2 meses. Tem alguma previsão de mudança, por exemplo, como essa nova lei aí, né, do farol? Tem alguma previsão de mudança ou redução de quilometragem em vias? Tem alguma coisa nesse sentido? Nós estamos fazendo um estudo juntamente com a CEGET. Algumas das nossas vias, inegavelmente hoje, têm características mais urbanas. E nós estamos interagindo com a Secretaria de Gestão Territorial para que nós busquemos conceitos que façam com que essas vias, embora permaneçam ainda sob a guarda e responsabilidade do DR, elas cada vez mais assumam características mais urbanas. Da mesma forma que o DR deverá assumir o DSV, que é o Departamento de Sinalização Viária, que cuida de toda esta sinalização tombada. E deve isso deixar de ser do DF Trans e passar para o Departamento de Estrada de Rodagem. Tão logo este decreto seja publicado, o DR também assume esta sinalização, que é uma sinalização urbana na nossa capital. Maravilha, muito obrigada. Esperamos que os motoristas tenham uma consciência maior no trânsito, que pensem e repensem sobre tudo isso que a gente conversou aqui, né? E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, viu? Nós é que agradecemos e entendemos que o trânsito tem que cada vez mais fazer parte do dia a dia das pessoas, porque não podemos mais conviver com esse número de acidentes na nossa capital e no nosso país. Com certeza. E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente volta na próxima semana. Agora você fica com o Jornal da Band. Boa noite para você e aproveite seu fim de semana. Até mais.